Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimos com o Banco Mundial. Boa tarde, para todo mundo. Meu nome é Priscila, eu sou engenheira florestal aqui da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra. Hoje nós estamos abrindo mais uma live com o nosso assunto sobre bioinsumos, E vamos falar um pouquinho sobre biofertilizante, a legislação que engloba algumas metodologias e dicas, para os agricultores estarem utilizando. E todos sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Sou Everaldo Júnior, sou técnico agropecuário. Faço parte da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra. Como você falou, nessa aula de hoje vamos falar um pouco sobre bioinsumos, biofertilizantes, que é aí algo importante na agricultura familiar, está utilizando, produtos aí orgânicos, fácil de produzir, e faz muito bem à saúde, e principalmente das plantas também, Vamos estar aí incentivar os agricultores a produzirem alimentos orgânicos. Meu nome é Yane, sou a CR da Associação Ecoturismo Pataxó, da Aldeia Velha. Comecei esse ano, Sou nova na área, mas é uma área que cada dia é uma experiência nova na vida da gente, A gente vai aprendendo bastante com esses vídeos, com a internet, que a tecnologia nos ajuda muito, Mesmo que você não esteja lá com a mão na massa, você já aprende alguma coisa só em assistir, em ouvir, Já tem uma noção, para quando for praticar, já tem noção de como fazer, por onde começar, não é isso? Ótimo. Nos ajuda muito. Todo mundo aí já sabe o que é bioinsumo, biofertilizante, já ouviu falar alguma vez? Eles falam assim, biofertilizante, o agricultor ouve essa palavra, não entende, acha que é um bicho de 7 cabeças, Mas bio, significa vida, relaciona aí com biologia, e fertilizante se relaciona aí com substâncias que são nutritivas, tanto para as plantas quanto para os solos. Então, a gente está falando aí de substâncias que são biológicas, que envolvem parte de vida e de insumos que são naturais, com recursos que eles tenham para desenvolver propriedades de nutrição do solo ou da planta. A importância da utilização desses é a mesma que de muitos outros no manejo da agricultura, promover melhoria, o controle de pragas e doenças, a sanidade da planta, a qualidade do plantio, para nisso a gente melhorar a nossa produção lá no final. Então, a utilização desses bioinsumos e biofertilizantes é indicado para isso. Então, tem muitos tipos que a gente pode estar fazendo, produzindo, ou até mesmo comprando no mercado, e cada um vai ter a sua propriedade, Então, na aula de hoje, a gente vai concentrar os assuntos de bioinsumos, E a gente subdividiu ele em 4 assuntos principais, que são os biofertilizantes, os adubos orgânicos como bioinsumo utilizados, Até que a gente falou da compostagem, a gente tem outros tipos de adubo que também são considerados bioinsumos, por exemplo, o fósforo, o calcário, o pó de rocha, e outros assim, A utilização de micro-organismos eficientes, seja ele dentro do biofertilizante, seja dentro da silagem, da compostagem, qualquer um dos bioinsumos que a gente estiver utilizando. E o assunto também da utilização de biocaudas, Que a gente pode estar falando mais de caudas que sejam inseticidas, que sejam herbicidas ou que sejam controle de alguma bactéria, fungo ou doença de folha, que são o motivo pelo que elas são mais utilizadas dentro do plantio. Então, os nossos assuntos gerais são esses, A utilização de bioinsumos e biofertilizantes. O avanço, desses bioinsumos e a utilização deles voltados, para o mercado e a institucionalização no Brasil. O que acontece? A gente sabe que os insumos, que são os convencionais, o adubo químico, o nitrogenado, o Roundup, o Torno, todos esses produtos, eles foram institucionalizados há muito tempo.
Então, existe uma regulamentação técnica para eles serem utilizados na agricultura. O que significa isso? Eles liberam um manual técnico, né, com a quantidade certa, com a dosagem, com a forma de utilização, e muitas outras coisas reguladas pelo mercado, como, por exemplo, as grandes empresas que pegam e replicam isso como forma de propaganda e difusão desse conhecimento. Então, é uma inovação para o Brasil que a gente fala, porque foi instituído em maio desse ano, foi dia 26 de maio, o decreto que regulamenta a utilização de bioinsumos e biofertilizantes no país. Então, o que significa isso? Para o agricultor, ele vai ter tanto um maior acesso desses produtos no mercado, né? Aquele que queira utilizar, que queira comprar, porque o marco regulatório ele tem esse papel impulsionador, né? Como também ele promove, impulsiona o mercado do outro lado. Então, aqueles agricultores que estiverem mais interessados em produzir, em fazer, utilizar disso como uma fonte de renda, ele vai ter tanto mais informações sobre esses insumos no mercado, quanto também vai ter uma lei que regulamenta aquilo, como é o tipo, qual é a quantidade, o que faz. Então, assim, isso faz diferença naquilo que a gente fala, né, no sentido do que o agricultor pode ou não utilizar, aquilo que o governo impõe para ele. Então, assim, foi um marco, né, do mapa. O mapa, para quem ainda não sabe, né, o agricultor ele tem que sempre tomar como referência, assim como todo profissional usa, né, instituições que são norteadoras para ele naquilo que ele executa, o agricultor também precisa tomar instituições que são norteadoras naquilo que ele faz. Então, por exemplo, o MAPA, né, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do país. Ele é aquele que fala todas as normas que são as diretrizes corretas para o manejo da agricultura e da pecuária. Então, assim, o agricultor que está perante as leis, ele está certo, né? Ele está respaldado naquilo. Então, a gente que trabalha com campo, a gente fica muito na prática, mas é importante também lembrar dessa questão burocrática, né? Que também respalda o agricultor. Enfim, isso foi um marco, né, regulatório que aconteceu. Então, os bioinsumos hoje eles estão decretados, eles são leis, estão institucionalizados. Isso abre muitas portas para o agricultor. É um avanço e como fala? É um avanço mesmo, né? No sentido da agricultura, da sustentabilidade, daquelas formas de cultivo diferentes, que é o que a gente trabalha muito com a agricultura familiar, né? Porque é necessária essa mudança, no sentido de quais são as formas de estar cultivando, quais são os mecanismos e quais são os incentivos em torno daquilo que a gente está fazendo. Então, a assistência técnica serve para isso também. Então, aqui, né, esse livrinho aqui saiu junto, que chama o livro Bioinsumos, o controle biológico e estímulo para avançar a sustentabilidade da agricultura. Ele também vocês conseguem baixar lá no site do mapa, tem aqui o link também, já vai direto para lá. Eu até baixei aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não vai estar aqui agora. Vale a pena, assim, é super interessante. Aí, o que a gente fala, né? Os tipos e os principais tipos de utilização dos bioinsumos, né? Que são esses 4 aqui que a gente estava falando. São os biofertilizantes, os adubos, os micro-organismos e as caudas. Então, assim, tudo isso é englobado como bioinsumos, né? Que são a parte biológica do fertilizante, que envolve vida, envolve tudo. E foram regulamentados. Então, o que a gente pode falar? Em relação aos biofertilizantes, eu não sei se Júnior já falou na comunidade de vocês, ou se não, mas tem muitos tipos, né? Que são aqueles preparados com esterco, preparados com resíduos de material orgânico, preparados com resíduo de pesca. Até mesmo aqui que tem muito na região, né? A gente viu que tem vários fermentados que utilizam as escamas, o resto do peixe. Depois de lavado, tem os que utilizam aquilo com preparado ainda, sem lavagem. Então, são vários testes sobre os biofertilizantes que serão utilizados na agricultura. Então, vale a pena. Eu acho que, assim, é um mercado mesmo, assim, tanto para o agricultor quanto para ele se inteirar dessa técnica, né? Porque o biofertilizante é muito rico. Ele impulsiona muito na produção. A gente vê, eu até baixei aqui, não sei se vai dar para você, deixa eu tentar abrir aqui.
a tabela, né, com uma quantidade daqueles que são os nutrientes encontrados em alguns biofertilizantes, que é bem superior a, por exemplo, o que você encontra no adubo. O bocashi, que também é um tipo de biofertilizante. Alguém já ouviu falar em bocashi? Acho que só eu. Já, Isabela? Massa. É o biofertilizante fermentado, né? Que é outro que eu quero falar com vocês aqui, que ele... a diferença, né, entre a decomposição e a fermentação é o tipo de bactéria que trabalha para disponibilizar aqueles nutrientes para a planta. Então, aí tem o bocashi que usa levedura, tem o bocashi que usa só o próprio silo, tem o bocashi que é feito com alguns dejetos de animais. Então, cada um vai ter o seu tipo. A base é utilizada torta de algum cereal, às vezes é torta de mamona, torta de trigo, que é aquele material triturado, né? E eles fazem camadas, por isso que é chamado de torta, né? Torta de mamona, por exemplo, eles vão fazer um preparado com aquela mamona, que é utilizado como fertilizante. Então, aqui também, lá no próprio, acho que foi aqui é como chama? Pesagro. É um site vinculado, uma instituição vinculada à Embrapa, né, que também produz muito material relacionado a bioinsumos, biofertilizantes, agricultura sustentável e outras agriculturas convencionais também. Então, tem esse manual aqui de produção de bocashi, adubo orgânico fermentado. E ele é bem explicadinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um para vocês, ó. A utilização, o que é, as funções, como que faz, como que aplica, o tipo de aplicação de cobertura, o tipo de aplicação para fruteira, o que é esse biofertilizante, que é o bocashi. Então, assim, é apresentar para vocês, né, essas técnicas para a utilização. A outra coisa, né, que é o terceiro ponto que a gente fala sobre os bioinsumos, que são os micro-organismos eficientes, né? Os micro-organismos eficientes, eles estão presentes em praticamente todos os insumos, cada um utilizando das suas propriedades impulsionadoras. Então, tem muito micro-organismos eficientes que hoje já são selecionadas colônias. Então, o que significa no geral? Micro-organismos eficientes são aqueles que trabalham para impulsionar, né, aquele nutriente que está no solo para ficar disponível para as plantas. Porque a gente tem aquela formação química do nutriente e do jeito que ele vem, a gente sabe que a planta não consegue assimilar, né? Ela não vai absorver. Então, ele precisa ser quebrado em diversas partes para a planta conseguir comer. Esses micro-organismos são os responsáveis por isso. Cada micro-organismo com a sua colônia vai trabalhar um tipo de nutriente, um micronutriente, né, naquele estágio de decomposição e formação dele. Então, hoje em dia, a gente já consegue ver no mercado, isso que eu estou falando no mercado, assim, que você já consegue comprar tipos de colônias específicas de micro-organismos para cada coisa. Então, assim, já tem muito material desenvolvido na área. Eu acho que o agricultor, ele precisa chegar, né, nesse nível de tecnologia. Quando eu falo micro-organismos eficientes, a gente vê, assim, a utilização de uma colônia diversa, que a gente fala, né? Aquele sistema de coletar com arroz, de levar para a floresta, trazer isso, depois fazer um preparado para os solos, tem um funcionamento, uma utilização, assim, com resultados incríveis, assim, realmente que o agricultor vê muita diferença naquilo que é a produção, naquilo que é a qualidade do solo, inclusive para outras utilizações. Então, assim, o agricultor que se alinha às novas tecnologias, eu falo que ele está se inovando para aquilo que é o futuro e que é a solução, porque assim, a assistência técnica que faz o agricultor copiar um modelo de um agricultor grande, convencional, não dá para ele perna de conseguir se desenvolver. Então, eu acho que assim, a ideia da assistência técnica é mostrar para o agricultor aquilo que são tecnologias que estão dando resultados positivos e que já estão ganhando espaço naquilo que é a nova agricultura mesmo, para que ele também se renove e consiga, através dessa tecnologia, melhorar o plantio dele. Então, por último, os bioinsumos que são os muito utilizados, que eu não queria deixar de pontuar com vocês, é a questão das biocaudas, né? As biocaudas não só pensando em biofertilizante, aí, né, no caso da gente usar adubo foliar, adubo, nesse biofertilizante que a gente fala que é o preparado, né? Que a gente vai escolher ali a água, a solução, o material que a gente vai usar,
fazer o preparado ou para pulverizar nas folhas ou para pulverizar nos solos. Mas também aqueles outros que são os bioinsumos, que são as caldas preparadas, por exemplo, para fungicida, bactericida, doença foliar, doença de cancro, broca, agora não estou lembrando todas, mas que são bioinsumos voltados para esse controle ou manejo de melhoria da condição nutricional. Então, a gente vai ter, por exemplo, a utilização de calda de vidro, que às vezes é preparada com água e cal mesmo, que além de nutrir a planta, faz outras proteções, porque as caldas, né, entre esse regulação de acidez, né, entre aquela calda que é básica e aquela calda que é ácida, a gente consegue N preparados, né, para solucionar aquelas diferentes deficiências da planta. Então, se é um fungo, por exemplo, que não vai tolerar a acidez foliar ou coisa do tipo, a gente vai utilizar uma calda direcionada para isso. Se às vezes é uma doença foliar desencadeada por uma falta de micronutriente ou algum outro nutriente que a gente não está conseguindo suprir, a gente pode estar utilizando uma calda ou rica naquele micronutriente ou que seja impulsionadora de não deixar o ataque de praga ser promovido mesmo. Tem alguns tipos de calda que fazem essa capa impermeabilizadora da planta, né? Algum tipo de óleo mineral. A própria pimenta, a pimenta do reino, quando é utilizada em calda, também tem esse efeito, né, de repelir a planta. Então, esses bioinsumos, né, que é a utilização desses bioinsumos na agricultura e nas diferentes áreas, para o impulsionamento da produção, né, para a melhoria daquelas condições sanitárias de solo, de planta, para os pequenos agricultores. Então, a ideia de hoje é um pouco assim, como é um assunto novo, que a gente sabe, assim, muita gente ainda não usou, nunca viu e ainda está quase que engatinhando na ideia, né? A nossa ideia era mesmo trazer uma apresentação. Eu, pessoalmente, queria dar essa notícia em relação ao marco regulatório no país, que eu acho que o sancionamento de leis muda muito aquilo que é o direcionamento dos protocolos, né, em relação à agricultura familiar e outras. E é isso, assim, acho que a ideia de hoje é a gente conversar sobre isso, deixar essa ideia aí no ar. Priscila falou de bocashi, e aí eu até falei que tinha escutado, só que eu não sei, talvez tenha. Porque o bocashi que eu vi foi que você falou depois do arroz, que cozinha e depois bota lá numa floresta e espera um tempo para os fungos e micro-organismos colonizarem, depois diluir em água, enfim, todo um processo. Eu não sei se isso é bocashi, né? Mas foi isso que eu vi em algum momento. Só respondendo aqui, né? O bocashi, eu vou até olhar aqui na cola a sigla, né? Porque ele mistura balanceada de matérias orgânicas de origem vegetal material com processo de fermentação controlado. O nome é por causa do sobrenome do japonês, né, que desenvolveu, se eu não me engano, mas qualquer preparado que seja, né, com essa base de processo de fermentação, acho que é considerado bokashi. A receita que é a mais utilizada, ela usa, né, os micro-organismos eficientes, que são esses coletados, né, que você deve estar falando aí, né, que a gente põe lá o arroz e faz essa coleta com algumas outras substâncias que são as nutritivas. Aí geralmente usa capim, ou usa leguminosa, ou usa mamona, que no caso vai ser utilizado como a base para, por exemplo, assim, você colonizar aquilo com os micro-organismos. Porque ele vai se multiplicar ali para depois você estar levando para o campo, como se fosse não, né? Uma maneira de estar multiplicando aquilo, um substrato. Mas o bokashi é isso sim. E aí tem diversas técnicas. Eu já vi colocando em um balde e depois fecha e deixa por um tempo lá. Eu já vi assim, com um balde. Aí, Fechado. jeitos de fazer tem muitos. Por exemplo, assim, você pode estar deixando todo o processo de fermentação, ele não é aeróbico, né? Que a gente fala assim que tem a fermentação aeróbica e anaeróbica, mas o processo do bokashi, a maioria é anaeróbico, porque senão eu vou falar errado aqui. Mas é isso que o Júnior falou, tem gente que usa micro-organismos para colocar nessas bombonas
E tem gente que faz desenvolve mesmo o micro-organismo ali, sem trazer de outro lugar, só colocando o material e dando tempo para os micro-organismos ali se multiplicarem. Me questionando, porque falando de biofertilizante, fertilizante, eu fiquei, adubo e fertilizante são a mesma coisa ou não? Porque você falou de fertilizar, de colocar nutrientes, né? Fiquei, é a mesma coisa ou não é? O adubo é considerado um fertilizante, é um tipo de fertilizante. Fertilizante é tudo aquilo que traz nutrientes para o solo. O adubo é uma substância que traz nutrientes para o solo. Eu coloquei adubo orgânico separado ali, que eu queria especificar alguns tipos, entendeu? Aí era para eu ter colocado, por exemplo, um pouquinho para frente, que ele está dentro de biofertilizante, mas é um tipo, um subtipo. Aí, no caso, calda é um subtipo, adubo orgânico é um subtipo, cada um deles é um tipo. Todo adubo é Todo fertilizante, adubo é um fertilizante fertilizante. é adubo. Nem todo fertilizante é adubo, porque, por exemplo, calcário é um fertilizante, mas ele é uma substância, tipo assim, uma matéria-prima de rocha. Ele não é um adubo especificamente. Às vezes tem gente que considera, né? Mas é uma questão de nomenclatura. E tem outras coisas também, de mamona, por exemplo. É um biofertilizante, mas eu acho que é uma matéria-prima daquilo que é o vegetal. Não necessariamente a gente considera, acho que, né? É nomenclatura. Uhum. Você perguntar, para o produto ser orgânico, todos têm que abraçar a biofertilizante, né? Por exemplo, uma plantação orgânica, né? O plantio para Ou não atinge. Tem até uma piada que eu trabalho com orgânico há muito tempo, né? E aí tem uma piada entre os agricultores que é bem assim: tem o produtor orgânico e tem o produtor largânico. Porque se você largar para lá e não colocar nada, nenhum veneno, nenhum nada, e não mexer, aquilo vai ser orgânico, porque você obrigatoriamente não colocou veneno. Agora, para ser orgânico mesmo e não largânico, aí você tem que respeitar todas as normas técnicas que envolvem, né, a utilização só de bioinsumos que são certificados, que estão livres de agrotóxico, desde a água, desde a origem, assim, desde a utilização, por exemplo, de resíduos animais, com respeito aos animais, com todas as técnicas que envolvem aquilo. Eu não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos por aí. Algumas práticas que não envolvem, por exemplo, o seu vizinho utilizar uma queimada, não tem problema você ser orgânico e ter um vizinho que usa queimada. Agora, se o seu vizinho usar Roundup, já tem problema, porque pode vir pelo ar, a contaminação, tudo. Então, tem alguns detalhes em relação a isso. Mas eu acho que é possível. E a agricultura orgânica, ela depende de um primeiro, que eu falo assim, que é difícil você ter uma comunidade que comece orgânico, mas a transição agroecológica parte de um. Aí aquele um que se transforma orgânico, ou ele consegue se diferenciar no mercado, ou ele consegue se diferenciar na produção, ou até mesmo na qualidade de vida, ou qualquer outra coisa, ele impulsiona os outros que ainda não entraram no processo, porque é visível a mudança, né?